Isaías capítulo 19. A sorte do Egito. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros, e eles se baterão, irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça, e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei essa terra nas mãos de um soberano, cruel. Um rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão, e o rio se tornará seco e árido. A água estagnará nos canais. Os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão. Nas campinas, à margem do Nilo, tudo o que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados. Os que lançam o anzol no rio se lamentarão, e os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham o linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelãos serão confundidos. Os tecedores ficarão à míngua, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Soã enlouquecerão. Os sábios conselheiros do Faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao Faraó: eu sou filho de sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios, que eles te anunciam e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito? Os príncipes de Soã perdem a razão. Os príncipes de Nof são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito, sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que devem fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor, levantada sobre eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito. Logo que se ele nela, ele se encherá de pavor, por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos tomou contra ele. Naquele tempo haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã, e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada
a cidade do sol. Naquele tempo, haverá um altar erguido ao Senhor, um pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito, quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor e Ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor. Naquele tempo, Ele oferecerão sacrifícios e oblações, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo, haverá um caminho do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. O Egito e a Síria renderão culto ao Senhor. Naquele tempo, Israel será como o terceiro aliado ao Egito e à Síria, objeto da bênção no meio da terra, que o Senhor dos Exércitos abençoará nestes termos: Bendito seja meu povo do Egito, a Síria obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Palavra do Senhor, demos graças a Deus.